Oi, pessoal. Boa tarde. Tô gravando esse vídeo porque a gente não conseguiu ter o nosso encontro remoto, né? E para que o tema não se perdesse, para que vocês não ficassem sem acesso a essa temática tão importante, eu tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês e também para me pôr à disposição, caso vocês queiram conversar, trocar informações, enfim, caso vocês caso o tema toque vocês, né? Então, me coloco à disposição. No final, eu vou passar para vocês as minhas redes sociais, meu e-mail principalmente, e me colocar à disposição também para caso, enfim, vocês queiram saber um pouco mais de bibliografia, de indicação de documentário, enfim, sobre o tema, né? Eu gostaria muito de agradecer, faço agradecimento em nome da professora Beatriz Landa, que é a minha orientadora do mestrado. Agradeço muito, professora, pela oportunidade, pelo convite. A gente que estuda sobre povos ciganos, né, a gente que trabalha com povos ciganos, que pesquisa povos ciganos, a gente sabe a dificuldade que é de estabelecer os diálogos sobre esse tema no mundo acadêmico ou, né, dentro do universo educacional. É muito complexo, é bem delicado. Então, acho que quando a gente tem a oportunidade de falar sobre o tema, a gente tem que agradecer bastante e, e realmente não deixar passar a oportunidade, né? Então, muito obrigada, professora, muito obrigada ao convite de vocês, da disciplina, né? E agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho encontrado, do que eu tenho vivenciado, experienciado por quase 10 anos que eu tenho os povos ciganos como foco de estudo, como foco de pesquisa. Sou formada em Ciências Sociais, licenciatura, e aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na UFMS de Anaviraí, eu falo de Anaviraí, foi quando eu comecei mesmo a pesquisar sobre os povos ciganos, né? E no meu TCC das Ciências Sociais, eu pesquisei sobre a quiromancia, a leitura das mãos, enquanto uma prática tradicional cigana, né? Então eu pesquisei a quiromancia em contexto cigano, como que essa prática, a leitura das mãos, como é que ela se desenvolvia no ambiente cigano, como que se dava o processo de transmissão, né? Ficava só no ambiente feminino, ou também era no ambiente masculino, então fiz esse tipo de investigação nas ciências sociais e no direito também eu continuei estudando sobre povos ciganos, né? Porém numa perspectiva mais relacionada aos direitos, né? Então tentando entender quais instrumentos, né, legais, ou seja, quais leis são destinadas aos ciganos, existem leis destinadas aos ciganos, então eu fiz essa abordagem mais da área jurídica, e agora no mestrado, eu, com a orientação da professora Beatriz Landa e do professor Manuel Caleiro, eu tenho investigado sobre as jurisprudências, né, os julgados, né, ou seja, eu tenho tentado entender como é que os juízes, como que os desembargadores, qual que é a narrativa que o judiciário tem sobre os povos ciganos? O que pensa o judiciário brasileiro sobre os povos ciganos? É mais ou menos este o tema da minha dissertação. Eu posso dizer que por esse tempo todo, né, pesquisando e, enfim, lendo bastante coisa, por todos esses anos, não tem como a gente não se deparar com o tema da educação. Então, quando a professora Beatriz fez o convite, né, eu prontamente aceitei, porque é um tema que ele é bastante espinhoso, né, mas ele perpassa por vários temas de pesquisa, né? Então eu não estudo especificamente sobre educação, mas eu já me deparei em inúmeros momentos com o tema, né? Então é um tema que eu tenho bastante prazer em falar sobre, inclusive, né, antes de iniciar mesmo o conteúdo, eu já peço licença, né,
para todos os ciganos, todas as ciganas, né, do Brasil, caso tenha também algum cigano na turma, enfim, já de antemão peço licença para poder falar da cultura deles, né? Eu acho que a gente, enquanto não cigano, né? Eu não sou cigana, eu sou uma gade, uma gajin que eles chamam, né? Como eles dizem, né? Então, como uma pessoa não cigana, eu tenho que colocar sempre a minha fala num lugar de suspeita, né? No sentido de que tudo que vier de mim sobre esses povos é fruto das minhas observações enquanto pesquisadora, das minhas observações enquanto curiosa e enquanto uma pessoa que caminha, né, caminha com eles, mas que não é uma deles, né? Então eu acho que tem uma diferença muito grande quando a sua fala ela vem da sua vivência, da sua experiência enquanto um ser cigana, né? Um ser cigano, e a fala de quem observa de fora. Então, é uma postura que eu tenho adotado, né? Uma postura política também que eu tenho adotado, de estar sempre demarcando muito bem de onde é que a minha fala sai, né? Que a minha fala sai de uma pessoa que não é cigana, e então pode ser que eu fale algo que, que às vezes não condiz, não corresponda à realidade. Então, para não cair nessas armadilhas mesmo do preconceito, né? Do etnocentrismo, ou seja, da gente julgar o outro a partir das nossas experiências étnicas, né? Quando você julga o outro a partir do teu filtro cultural, né? Do teu filtro social, quando você julga a vida do outro a partir do teu filtro, você acaba muitas vezes caindo nas armadilhas do preconceito, isso é inevitável. E ainda mais porque hoje a gente está discutindo, né, a gente está conversando sobre a diversidade no espaço educacional, né? Então, quando a gente fala de uma cultura que não é a nossa, porém, que está o tempo todo presente, né, pouco ou muito, isso depende da região do país que a gente está, né? Então, quando a gente fala de uma cultura que está tão presente nos espaços em que a gente também se encontra, por exemplo, como a escola, a gente tem que tomar cuidado, né? É na escola que os espaços de conflito mais são os espaços de conflitos mais se estabelecem, né? A transmissão do conhecimento formal, né? Ela é algo que ela atravessa a todas as pessoas de todas as gerações, né? De uma maneira ou de outra, ela atravessa a todos nós, né? Nós somos frutos dos conflitos advindos desses espaços, né? A escola, eu costumo dizer, que é como se ela fosse um palco, assim, para o choque cultural, né? O choque cultural que a gente vivencia na escola é algo muito presente e algo que afeta grupos que a gente chama de minorias de uma maneira muito diferenciada, muito própria, né? Então, pensar o processo educacional nestes espaços, ou seja, nesses espaços em que a diferença é algo normal, é algo natural, né, em que existe uma grande variedade de pessoas de diferentes culturas coexistindo, convivendo. Então, pensar o processo educacional, que é um processo que ele precisa ser inclusivo, né, porque a escola se coloca enquanto um espaço de superação da exclusão, é algo extremamente desafiador, né? Porque para a gente incluir, a gente precisa conhecer. Para a gente atender às necessidades de um grupo diferenciado, por exemplo, como no caso dos ciganos, como no caso dos indígenas, né, a gente precisa abrir mão, muitas vezes, de situações que vão nos desconfortar, que vão nos tirar da zona de conforto. Porque são situações e são pessoas que vão desafiar
a nossa maneira padrão de ver o mundo, de compreender, por exemplo, a educação. Então a gente precisa muito, e essa fala que eu trago hoje é uma fala que ela está bastante marcada por essa por, por essa bastante atravessada por essa perspectiva de que a gente precisa se assumir, né, como parte de uma sociedade que tem valores específicos, que tem pensamentos específicos e que são valores e pensamentos que eles foram construídos muitas vezes como verdades nas nossas cabeças desde a infância. Né? Então, quando a gente nasce, já existe todo um mundo para a gente assimilar. Né? Já está tudo pronto. Está tudo pronto. E quando eu falo sobre povos ciganos, por exemplo, é muito comum que as pessoas elas expressem sentimentos dos mais surpreendentes possíveis. Né? Então, vai desde daquelas pessoas que têm medo, aquelas que têm curiosidade, né? Aquelas que gostam, aquelas que já conviveram. Enfim, é uma infinidade de sentimentos e de emoções, né? Carregadas muitas vezes das nossas memórias da infância, de situações e de falas que nos foram transmitidas, né, tais como ciganos são ladrões de criancinhas, os ciganos são trapaceiro, não converse com ciganos, enfim, são verdades, né, que elas existem nas nossas cabeças e é normal, né, num mundo tão plural como o nosso, é normal que a gente se sinta, às vezes, desconfortável quando a gente percebe que aquela ideia que a gente tem em relação ao outro não é a verdade sobre o outro, mas é a verdade que eu construí sobre o outro. Né? O estranhamento, ele é importante, ele é necessário, o estranhamento. Quando a gente fala de diversidade, a gente precisa dar espaço para o sentimento de estranhamento, né? Porque a gente tem um imaginário coletivo, né? A nossa sociedade tem uma imagem do cigano, né? Que é uma imagem que é atravessada, que é compartilhada e que é passada para a gente pela nossa família, muitas vezes por vários elementos da nossa cultura, né? Nos passam uma imagem dos ciganos ou de qualquer outro grupo ou de qualquer outra minoria, e eu não gosto muito de usar esse termo minoria, porque é um termo que ele dá uma ideia de minoria no sentido de quantidade, mas a gente está falando de minoria no sentido daquelas pessoas que são vulneráveis em relação ao padrão, ao hegemônico, que a gente diria, né? Então, essas pessoas, né, o imaginário sobre essas pessoas, né, na maioria das vezes, ele está completamente fora da realidade. Não é o que eles são. Né? Então, quando eu falo que os ciganos, que os ciganos são ladrões de criancinhas, eu não estou falando, eu estou falando algo que me foi passado, mas que não corresponde à verdade, porque tem toda uma lógica, tem todo um sentido, tem toda uma explicação histórica para que essa narrativa ela se estabelecesse na nossa sociedade como algo verdadeiro. Né? Então, por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, quem conhece ciganos, o que vocês pensam sobre ciganos, eu sei que vai ter muita gente que vai ter alguma história para contar. Né? Eu presumo que muitos de vocês, por exemplo, vão trazer, vão apresentar aqui, vão trazer informações ou vão trazer imagens ou histórias que vai ter um viés pejorativo, um viés essencialista. Né? E pejorativo no sentido de depreciativo, ou seja, de alguma característica daquele povo que é tida como algo ruim, né? Por exemplo, ser nômade é ser ruim, ser nômade é sinônimo de uma pessoa errante, de uma pessoa que não tem endereço fixo, de uma pessoa que não tem responsabilidade,
né? E essencialista no sentido de considerar todos da mesma forma, como se todos os ciganos pensassem do mesmo jeito, como se todos os ciganos falassem, usassem o mesmo idioma, tivessem a mesma perspectiva de mundo. E isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Eu acho bastante inusitado, né? Assim, bastante um exemplo que eu gosto bastante de usar quando eu estou falando dessa questão das verdades que a gente vai construindo ao longo da vida, que vão sendo colocadas na gente, que muitas vezes a gente não questiona. Eu gosto muito de contar, por exemplo, da minha experiência quando eu vim aqui para o MS, né? Então, lá nos seus meados de 2011, eu queria sair de casa, aí eu fiz o Enem, né? 2011 isso. E passei em Ciências Sociais, e, e eu passei em Ciências Sociais, e aí eu passei em Ciências Sociais aqui em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e eu passei em Ciências Sociais também no Rio de Janeiro, em Campos de Goytacazes. E foi muito assim, porque eu fiquei muito naquele conflito, né? E agora, para onde que eu vou? Eu vou para Naviraí ou eu vou para Campos de Goytacazes, vou para o Rio de Janeiro? E eu não sabia exatamente para onde que eu iria, né? Qual seria o melhor lugar para eu viver, enfim, para eu morar. E aí, eu lembro que eu fui conversar com a minha mãe, né? Tava bastante angustiada, fui conversar com a minha mãe, fui ter essa troca com a minha mãe. E aí ela virou e falou assim: Olha, Luciana, o que você prefere? Você prefere tomar bala perdida ou correr de onça? O que você acha que é? Qual que você acha? Em que você acha que você se adequaria melhor? Em correr de bala perdida ou em correr de onça? Ela falou: Do que você tem mais medo? Eu falei assim: eu tenho mais medo de bala perdida, que eu gosto muito dos animais. Na época eu já era vegetariana. Ela falou assim: então você vai para um MS, vai para o Mato Grosso do Sul. E depois que eu vim para cá, né, depois que eu fiquei um tempo convivendo aqui, era muito engraçado, porque quando eu voltava para Minas Gerais, para Ouro Fino, minha cidade natal, as pessoas sempre me perguntavam: mas como é que é lá, os bichos? Como é que é? Tem os animais lá, é verdade que os bichos atravessam a rua, que a gente tem que conviver? Como é que é a questão dos indígenas? Tem bastante indígena lá? Como é que é? Como é que é morar perto do Paraguai? É muito tráfico? Então, assim, é todo um imaginário que foi inculcado, né, nas pessoas, e que só quando você se permite, né, quando você se permite conhecer o novo, quando você se permite, quando você se abre para o novo, é que você percebe que tudo que você sabia não faz sentido, não encaixa, né? E é por isso que eu falo, e é para isso que eu chamo a atenção, para esse estranhamento, para a necessidade desse estranhamento, né? Para a gente compreender o quanto que a gente perde quando a gente não se permite conhecer o outro e o quanto que o estranhamento ele é essencial, né? Ele é essencial. É comum a gente criar verdades e conceitos sobre o que a gente não conhece e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É assim mesmo, a gente faz isso, né? A gente sempre tem um preconceito sobre algo, né? E o problema não reside em ter um preconceito sobre algo. O problema reside em não se permitir, né, ser afetado pelo outro ou pelo novo e não se permitir mudar, né? Então, sabe aquela música do Raul Seixas? Eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, é mais ou menos sobre isso. A gente precisa se permitir conhecer o novo. O estranhamento, ele é normal, né? Ele é comum a gente se sentir fora do nosso eixo quando a gente encontra com algo que desafia tudo que a gente conhece. Isso é comum, mas a gente precisa
se permitir, né, o conhecer o novo. A gente precisa se abrir para conhecer o novo, para a gente poder expandir a nossa cabeça, expandir a nossa criatividade. A diversidade, ela propicia muito isso. Né? Se você analisa, se você observa crianças convivendo com a diversidade, você percebe o quanto aquelas crianças, elas têm tudo para ser pessoas melhores, para ser pessoas com uma capacidade maior de de expressar o amor, de expressar o carinho, de expressar o respeito, né? De expressar a cidadania. Então, são coisas que a gente constrói a partir do momento que a gente se permite, né? Experimentar e conhecer o diferente. E eu gostaria de provocá-los, né? Ainda mais. Né? Gostaria muito de provocá-los. Vocês sabiam que os povos ciganos, eles são originários da Índia? Sim, eles são originários da Índia. Né? É um povo milenar que tem a sua história. Então, não é um povo que surgiu do nada e que não tem uma história, que não tem uma cultura. Não, os ciganos, eles são povos que saíram da Índia por volta do século 9 e 11, né, depois de Cristo. Eles saem, né, a primeira grande diáspora cigana, ela sai do norte da Índia, né, das regiões ali onde é o Punjab, o Rajastão, né, entre os séculos 6 e o século 11, eles cruzam todo o Oriente Médio, eles entram na Europa por volta do século 14, do século 15, né, e mais ou menos, e por volta do século 16, ou seja, de 1500 para frente, eles já estavam em basicamente toda a Europa, até um pouco antes. Por volta de 1417, 1400 alguma coisa, que agora eu não me lembro exatamente a data, eles já vão estar presentes em em toda a Europa, em todos os estados europeus. Eles já vão ter atravessado de uma ponta a outra da Europa, né? E vocês sabiam que esses ciganos, né, que presentes na Europa nesse período, eles vieram para o Brasil bem, mas bem no comecinho da colonização? Sabiam disso? Sabiam que assim como os indígenas, os escravizados, os europeus, os ciganos também fazem parte da construção do que a gente chama de Brasil? E que muitos de vocês, assim como eu, podemos ter sangue cigano e a gente nem sabe disso, a gente não tem nem noção disso. Né? Nós somos povos, o Brasil é um povo muito diversificado. Né? E nem sempre a gente sabe a nossa história. Eu mesma não sei a minha história. Né? Eu não sei. Eu sei quem são, eu sei quem são meus pais, eu sei quem é minha mãe e eu sei quem são meus avós. Mas daí para trás eu não faço ideia de quem são, né? A gente não sabe. Então é por isso que é tão importante a gente ter essa explicação histórica, né? De quem são os ciganos, de que eles saem da Índia, de que eles chegam no Brasil bem no comecinho da colonização, né? Há toda uma discussão tentando determinar qual foi o momento exato em que eles chegam no Brasil. Né? Existe um cigano que é chamado de João Torres, que é um cigano da etnia Calon, porque os ciganos, e depois eu vou explicar para vocês isso um pouquinho mais para frente, assim como os indígenas, os ciganos, eles são eles são muito diversificados. Então, existem várias etnias ciganas, assim como existe os Guarani, os Pataxó, os Kaiowá, né? Assim como existem os Yanomami, existem diversas etnias ciganas. Cigano é um termo genérico que a gente usa, né, por falta de um termo melhor que abarque toda a complexidade e diversidade que são
os povos ciganos. Por isso que a gente fala povos ciganos, porque são várias etnias, né? E voltando um pouquinho de, da presença dos ciganos no Brasil, a ciganologia, que é a área do estudo que engloba estudos culturais, estudos históricos, enfim, a área dos estudos específicos sobre povos ciganos costuma dizer que o primeiro, né, um dos primeiros grupos que vieram para o Brasil, que chegaram no Brasil, foi por volta de 1593, a gente já vai ter provas documentais de que já existiam ciganos aqui no Brasil. 1593. A gente tem uma história bastante interessante que eles falam, né, que os pesquisadores costumam pontuar, que existe um documento, né, que comprova que em 1574 um cigano chamado João Torres, ele conseguiu converter a pena dele de degredo, a pena que ele tinha tido, né, de 5 anos preso, para o degredo aqui para o Brasil. Isso em 1574. Ele tinha sido condenado, né? Ele estava preso numa cadeia de Portugal, e aí ele consegue converter essa pena dele para o degredo aqui no Brasil, ou seja, ele é expulso para cá com a família. Mas a gente ainda não conseguiu até hoje encontrar provas documentais de que ele, com a família, chegou aqui no Brasil com vida. Então a gente tem documentos que comprovam que ele conseguiu a conversão da pena dele, né, ao invés de ficar preso lá na cadeia do reino português, ele conseguiu converter essa prisão para cá, para o Brasil, para o degredo no Brasil. Gente, eu tô falando de 1574. Tô falando bem do comecinho do que a gente chama de colonização, né? Como a gente ainda não sabe, não pode definir exatamente se o João Torres chegou com a família dele ou não para cá, então essa informação a gente acaba deixando ela um pouquinho suspensa, porque a gente ainda não consegue comprovar com dados, com documentos de que essa história, de que ele chegou vivo. Porém, como eu falei para vocês, em 1593, né, quando da visita do Tribunal da Santa Inquisição, a primeira visita do Tribunal da Santa Inquisição aqui no Brasil, a gente vai ter documentado, né, o relato de várias ciganas que foram se confessar com os inquisidores, e isso em 1593. Então, eu estou falando bem do comecinho da colonização. E depois, a partir de 1600, a gente já começa a ter muitos e muitos e muitos e muitos documentos que comprovam que esses povos, né, que esses ciganos, sobretudo os ciganos calons, que a gente chama de ciganos ibéricos, né, que são ciganos que vieram de Portugal e da Espanha. Então, depois, 1600 para frente, né, por exemplo, em 1686, a gente vai ter Portugal institucionalizando, né, ou seja, vai ter Portugal estabelecendo a prática da expulsão dos ciganos como algo político, né? Então, eles mandaram para cá deportaram muitos e muitos e muitos ciganos aqui para o Brasil desse período para frente. Então, de 1600 para frente, a gente vai ter muitos documentos já do Brasil colônia, dando conta desses ciganos aqui, né, tentando expulsar esses ciganos aqui, tentando adequar, digamos assim, esses ciganos ao estilo de vida daqui. Então, tem uma farta documentação em relação à presença dos povos ciganos no Brasil colonial, né? E como eu falei, a etnia que chega no Brasil, primeiramente, é a etnia Calon, que é uma etnia que eles falam um idioma que se chama Xibe. É um idioma muito diferente, é um idioma bem diferente, e os ciganos Calons,
eles é um dos grupos, né? Na verdade, eu acho que das três grandes etnias, a gente vai ter aí os ciganos Rom, né? Que são os ciganos que eles são predominantes na Europa Central, e aí nas regiões da Albânia, da Bulgária, da Hungria, a gente tem da Romênia, a gente tem muitos ciganos nessa região, que são predominantemente ciganos Roms, que é uma etnia Rom. Dentro da etnia Rom, a gente vai ter mais um monte de subgrupos, e a gente vai ter também os ciganos Sinti, que são ciganos mais presentes na Europa Ocidental, que aí a gente está falando da Itália, da Áustria, da França, da Noruega, e são ciganos completamente diferenciados com seus próprios idiomas também. O Rom, por exemplo, fala o Romani, o Calon fala o Xibe, e o Sinti fala o Sintó, se não me engano, que é esse o nome do idioma deles. E cada uma dessas três etnias, desses três grandes troncos étnicos, eles se desdobram em vários outros grupos, né? Então, aquilo que eu estava falando para vocês, a etnia Calon é considerada uma das etnias mais vulneráveis aqui dentro do nosso país, porque é uma etnia que está muito conectada ao nomadismo, né? Está muito conectada ao estilo de vida nômade, ao estilo de vida itinerante. Né? Eles estão muito conectados à itinerância. Muito, muito mesmo, assim. A maior parte dos ciganos itinerantes são ciganos calons, da etnia calon, que são aqueles ciganos que também estão muito atrelada à questão do chapéu, do sertanejo, do cavalo. E aí, quando a gente. É muito interessante, porque quando a gente vai pesquisando sobre os povos ciganos, a gente vai compreendendo que cada etnia, gente, isso é muito interessante, cada etnia ela vai ter as suas peculiaridades, que é a mesma questão quando a gente olha, por exemplo, para os povos indígenas, quando a gente olha para os povos africanos, você vai percebendo que cada grupo, cada etnia vai ter a sua singularidade, vai ter a sua forma muito, muito específica de ser. Né? Então, por exemplo, como eu estava falando para vocês, dos ciganos calons, assim, das três etnias, é uma das mais numerosas em número de pessoas, assim, é uma das mais numerosas aqui no Brasil, tem muitos ciganos calons, e eu posso dizer, afirmar com propriedade que uns 90% dos ciganos que acampam, que ainda acampam, são ciganos calons, da etnia calon, né? Os homens a gente chama de calon e as mulheres a gente chama de calim. E eles têm o seu idioma próprio, é muito diferente, né? E em relação à presença, né, dos ciganos no Brasil, os estudos ainda são muito, muito vagos, ainda é muito incipiente, né? A gente não consegue ainda ter dados, ter números para dizer quantos existem no Brasil, em quais municípios eles estão, quais estão em situação de acampamento e quais não estão, não moram em acampamentos, mas residem em barracas. Ou quais residem em casas, são sedentários, ou quais são sedentários e vivem em barracas, ou sedentários e vivem em casas. Então a gente não tem esse dado, é um dado que ele é extremamente importante, porque é um dado que ele nos daria condição de desenvolver melhor políticas públicas, né? Desenvolver políticas públicas enquanto resposta de demandas dos próprios ciganos, porque os próprios ciganos têm esse movimento todo de requerer, de lutar por políticas públicas, né, por direitos básicos, né, e então a gente não tem esse dado, né, o último censo que a gente teve agora, e essa também é outra demanda dos povos ciganos, eles demandam por essa questão do censo, eles lutam muito por isso. Os próprios povos ciganos, eles brigam muito, eles querem muito, né, essa questão do censo, porque isso vai ter reflexo em muitas outras coisas, né? E o próprio censo do ano passado, ele não abarcou os ciganos, então a gente
não tem essa informação. Os ciganos foram excluídos do censo, né? Assim como são excluídos de várias outros projetos, por conta dessa dificuldade que e da falta de informação sobre eles. E o que a gente tem, né, por exemplo, em 2011, a última pesquisa de informação básica municipal, a MONIC, né, do IBGE, ela identificou que a gente tinha cerca de 291 acampamentos, né, em mais de 21 estados do Brasil. Mas isso em 2011, então é um dado que está muito defasado e esse dado já deve ter triplicado, né, deve ter aumentado muito. E também porque a questão da pandemia, ela vulnerabilizou ainda mais alguns grupos, né? Então, eu acredito que esse dado está bastante desatualizado e eu acredito que tenha muito mais do que isso. Mas o que a gente sabe é que, atualmente, né, a gente estima que existam aproximadamente, a estimativa é de que é entre 500 mil e 1 milhão, né? Entre 500 mil e 1 milhão de ciganos no Brasil, né? Esses ciganos são, sobretudo, dessas três grandes etnias, como eu já falei, Rom, Sinti e Calon. Muitos, né, encontram-se em três situações: nômades, seminômades e sedentarizados. Então, a gente vai ter os nômades, que são aqueles que viajam, né, aqueles que ainda vivem um processo de itinerância. A gente vai ter os seminômades, né, os seminômades que são aqueles que viajam, mas não de uma maneira frequente, como viajam, por exemplo, os nômades, os itinerantes. E a gente vai ter também aqueles ciganos que são sedentarizados, que são aqueles que já estão fixados em algum lugar, né? E quando eu falo fixados em algum lugar, eu me refiro tanto à questão de estar fixado em uma casa convencional não cigana, quanto também sedentarizado em um acampamento. Porque, pessoal, tem muitos ciganos que eles já estão fixados em um acampamento há anos, né? Esses dias mesmo, eu estava revisitando um documentário que chama Habitar, Povos Ciganos, e depois eu quero até compartilhar esse documentário com vocês, que é um material muito rico. E nesse documentário tem uma liderança muito importante, uma liderança Calon, que chama o senhor Vanderlei da Rocha, e que esse senhor Vanderlei da Rocha, ele é líder do acampamento cigano chamado Nova Canaã. E ele conta que ele está em Brasília desde 75, se eu não me engano. Se eu não me engano, desde 75. E o acampamento que ele lidera, esse acampamento cigano Calon Nova Canaã, esse acampamento ele foi regulamentado, né? Ou seja, o poder público, a partir de uma provocação da própria comunidade, em parceria com o Ministério Público, o Estado do Distrito Federal, a União, fez uma cessão de terra, né, permitindo que eles ficassem naquele acampamento, naquela terra, por 10 anos, podendo prorrogar por mais 10. Isso foi em 2016. Então, eles estão desde 2016 nesse espaço, né? E é um acampamento, assim, com barraca, com tendas. Então, assim, o que eu quero dizer, quando a gente fala de ciganos sedentarizados, a gente está falando tanto sobre aqueles ciganos que a gente está falando sobre ciganos fixos. Quando a gente fala de ciganos nômades, seminômades e sedentarizados, o que define a qual categoria, a qual classe o cigano vai pertencer é
a questão da mobilidade, é a questão da mudança, né? E o nomadismo, também é importante a gente tratar um pouco sobre isso, o nomadismo, ele é um processo que ele é muito mais que uma característica cultural, ele é um processo de resistência e de violência também, né? De resistência e de violência, no sentido de que muitos ciganos, eles historicamente mudavam de uma cidade para outra, não porque queriam, né? Mas porque eram obrigados, porque eram perseguidos, porque quando chegavam de uma cidade, eles eram expulsos. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, na pandemia. Aquela velha política do mantenha-os em movimento, tire-os da nossa cidade, né? Então, a gente tem, eu escutei relatos de ciganos que foram perseguidos aqui em Carapó, né? Que a cidade e a população não queriam que eles ficassem ali na cidade, no município, e expulsaram eles para outros lugares, né? Então, muitas vezes, aquele cigano, aquela cigana, aquele grupo, ele se mantinha no movimento não tanto pela sua característica, pela sua condição de ser cigano, mas pela violência e pela perseguição que ele sofria. Então ele tinha que estar sempre nesse processo de movimento, de ir para uma cidade nova, né? Então muita coisa mudou da chegada dos primeiros ciganos até hoje, né? Muita coisa mudou. Eu vou gravar, eu vou cortar um pedacinho desse vídeo, porque eu ainda tenho algumas coisinhas para falar sobre a questão da educação. Eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, não vai dar para eu falar tudo que eu quero agora, e para não cortar o que eu tenho para falar, eu vou pausar esse vídeo e aí depois eu continuo o outro.